bem com vocês? Então, para quem não me conhece, meu nome é Sandy Moreira, sou a professora da disciplina de Introdução ao SUS e Ética Profissional. Pessoal, hoje a nossa aula está destinada aí à revisão da PV1, tá? Da Prova de Verificação Oficial 1 de vocês. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o Sistema Único de Saúde, tá? Vamos conhecer todo esse processo de construção do SUS, as leis, né, que regem o Sistema Único de Saúde, um pouco da gestão do Sistema Único de Saúde, o que se faz, né, importante dentro dessa gestão. Então, vamos dar início aí à nossa aula, falando sobre o tema da aula Sistema Único de Saúde, SUS, e os princípios e diretrizes gestão e financiamento. Vamos falar um pouquinho sobre o tópico 1.2, que fala da implantação do Sistema Único de Saúde, da história ali da saúde brasileira. Então, antes aí da criação do Sistema Único de Saúde, pessoal, o Ministério da Saúde, com o apoio dos estados e municípios, ele acabava que desenvolvia quase que exclusivamente as ações de saúde, né? Quais eram essas ações? Ações ali de promoção da saúde, de prevenção de doenças, com destaque sempre para as campanhas de vacinação e controle de endemias. Então, o que o Ministério da Saúde ele fazia? Ele acabava atuando muito nessa parte da prevenção, né? Promoção e prevenção. Não muito, então a gente não existia, não tinha aquela questão do apoio com forma concreta ali de atendimento, da forma curativa. Não existiam, ou se existiam, eram mínimos os hospitais, tá? Para as pessoas irem lá ser atendidas. Então, a forma de atendimento antes do Sistema Único de Saúde, na maioria das vezes, era pago, né? A pessoa tinha que ir para o particular para poder ter um atendimento aí. Todas essas ações, pessoal, elas eram desenvolvidas aí sempre com um caráter universal. O que significa isso? Significa que não podia ter ali nenhum tipo de discriminação com relação à população beneficiária. Então, quando se fala em atendimento, até hoje a gente tem esse caráter de atendimento universal no Sistema Único de Saúde. E mesmo antes dele, já tinha aí essa questão do atendimento universal. Então, se tivesse em solo brasileiro, todas as ações prestadas pelo Ministério da Saúde eram oferecidas a todas as pessoas que estão ali, né, que estivessem em solo brasileiro. Um conjunto de datas, eles marcaram aí ao longo do caminho da constituição do Sistema Único de Saúde como a principal política pública de saúde brasileira. Então, antes da construção do SUS, existiram aí algumas políticas públicas que pavimentaram essa construção, né, do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque foi através dessas políticas públicas que foram se enxergando aí a necessidade de oferecer os serviços de saúde para a população, né? Prestação de serviço de saúde para a população. E aí, as datas são marcadas como momentos aí de definição das políticas governamentais, que são traduzidas em legislações específicas que, de alguma forma, justamente pavimentaram aí o caminho para o SUS. Então, nós tivemos a criação das caixas de aposentadoria e pensão, que são as CAPs, que foi criada lá em 1923 através da Lei Eloy Chaves, tá? E aí, essa lei ela veio apenas conferir um estatuto legal a uma iniciativa que já existia das organizações dos trabalhadores por fábricas, tá? Então, os trabalhadores das fábricas, eles estavam reivindicando os seus direitos com relação à aposentadoria, pensão e ao atendimento, né, assistência médica. E aí, através da Lei Eloy Chaves, foram criadas as CAPs, que são as caixas de aposentadoria e pensão, que era para beneficiar esses trabalhadores das fábricas, visando sempre garantir justamente a pensão em caso de algum acidente ou afastamento do trabalho por doença, tá? E uma futura também a aposentadoria. Então, como que funcionava as CAPs? Dentro das CAPs, os trabalhadores, eles precisavam ali retirar 3% do salário, como se fosse um cofrinho. E aí ele tirava 3% do salário para se destinar ali às CAPs, né, que eram as caixas de aposentadoria e pensão. O empregador retirava ali
3% referente ao salário que ele pagava ao empregado e o governo, da mesma forma, mais 3%. E aí se formavam ali as CAPs, que eram as caixas de aposentadoria e pensão. Com isso, o trabalhador ele tinha direito à aposentadoria e pensão e à assistência médica, tá? E aí, com as caixas, surgem as primeiras discussões ali sobre as necessidades de se atender às demandas dos trabalhadores. Então, os outros trabalhadores começaram a perceber as necessidades, começaram a querer também participar, querer ter seus direitos assegurados. E aí, através das CAPs, começaram aí muitas discussões sobre isso. E nascem nesse momento complexas relações entre o setor público e o privado, que persistirão aí no futuro Sistema Único de Saúde. Então, até hoje, a gente tem essa relação um pouco complexa entre o setor público e o setor privado, tá? E aí, nós tivemos a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, tá? Que são os IAPs, que foi criado lá em 1932. E os IAPs, pessoal, eles foram criados no Estatuto do Novo Getúlio Vargas, tá? No Estado Novo de Getúlio Vargas. E os institutos, eles podem ser vistos aí como uma resposta justamente por parte ali do Estado, né? As lutas e reivindicações dos trabalhadores no contexto ali da consolidação dos processos de industrialização e urbanização brasileiros. Então, o que acontecia? Vocês viram que com o CAPS, os trabalhadores das fábricas, eles começaram a exigir seus direitos e foram assistidos. Os outros trabalhadores de outros estatutos ali, eles começaram a reivindicar os seus direitos, tá, em 1932, e aí, a partir daí, foram assistidos com os IAPs, que são os institutos ali de aposentadoria e pensões, tá? E aí, pessoal, acentua-se aí o componente da assistência médica, começaram a dar mais destaque para a assistência médica, em parte por meio ali dos serviços próprios, mínimos, e principalmente por meio da compra dos serviços do setor privado. O que acontecia? O governo ele comprava os serviços do particular, por exemplo, um hospital particular, para atender aqueles trabalhadores que eram assistidos ali pelo IAPS, tudo bem? E aí, só tinham seus direitos assegurados pelos IAPs os trabalhadores formais, tá? Os trabalhadores que tinham ali carteira assinada. E aí, em 1965, nós tivemos a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, que era o INPS, que ele resultou da unificação do IAP, né, dos IAPs, que eram vários. Então, os IAPs, eles eram Institutos de Aposentadoria e Pensão de acordo com a categoria ali de trabalhadores. Com o INPS, teve a unificação dos IAPs, no contexto aí de um regime autoritário de 1964, que venceu a resistência a tal unificação por parte das categorias profissionais que tinham institutos ali mais ricos. Então, os profissionais que participavam dos IAPs mais ricos não queriam misturar, não queria ali que misturasse esses institutos de aposentadoria e pensão. Só que o INPS veio e unificou tudo. E aí, como que funcionava com o INPS? O empregado, pessoal, ele dava 8% do seu salário e o empregador ele tirava mais 8%. E o trabalhador informal, olha que interessante, agora, né, no IAPS, o trabalhador, ou a única pessoa, os únicos trabalhadores assegurados eram os formais. Aqui no INPS, a gente já entram aí os trabalhadores informal. Então, quem tinha interesse em ter uma segurança ali, né, para aposentadoria ou assistência médica, poderia ali contribuir para o INPS para que tivesse seus direitos assegurados. E como que funcionava? O trabalhador informal, ele precisava dar a parte dele e a parte como se fosse o chefe, né, o dono da empresa. Então, se um trabalhador formal dava 8%, o trabalhador informal, ele pegava ali 16% da sua renda, tá bom? E aí,
o INPS ele veio consolidar aí o componente assistencial com a marcada opção da compra dos serviços assistenciais do setor privado, concretizando aí um modelo assistencial hospitalocêntrico, curativista, médico-centrado, que terá ali uma forte presença no futuro SUS. Então, quando se fala na saúde pública brasileira, a gente tem essa questão médico-centrada que vem lá do início das primeiras formas de saúde que existiam no Brasil, e hospitalocêntrico e curativista. Então, a gente tem esse enraizado, né, até hoje no nosso sistema, essa cultura de só procurar os serviços de saúde já para a parte curativa. Então, hoje a gente vê que o Sistema Único de Saúde trabalha muito com promoção, com prevenção, justamente para tentar minimizar os gastos que se tem ali com um tratamento médico, tá? E aí, em 1977, nós tivemos a criação dos SIMPAS e do INAMPS, tá? Em 1977, foi criado ali o Sistema Nacional de Assistência à Previdência Social, que é o SIMPAS. Dentro do SIMPAS, foi criado o Instituto Nacional de Assistência Médica, tá? Da Previdência Social, que era o INAMPS. E aí, o que aconteceu? O que passa, né? Com a criação do SIMPAS e do INAMPS, passa a ser ali, o INAMPS ele passa a ser o grande órgão governamental prestador da assistência médica, basicamente à custa da compra do serviço médico hospitalares especializados do setor privado. Então, o que acontecia? O governo ele comprava os serviços, comprava ali o atendimento médico, hospitalar, para aqueles trabalhadores, para as pessoas que participavam ali, que faziam era retirada ali aquela taxa do seu salário, eram contribuintes, e aí os trabalhadores eles eram assistidos, tinham assistência médica, só que essa assistência médica ela era comprada, tá, do setor privado. Então as pessoas elas eram atendidas pelo particular, só que era pago ali pelo governo. E aí, o que aconteceu? Teve a criação de um teto para pagamentos de consultas e procedimentos e os privilégios à atividade do setor privado. Então, quais foram as consequências? Acabaram que o governo ele exagerou com essas compras de serviço e foi acabando o dinheiro. Isso não foi bom. E aí, a intensa participação social deu-se logo após ao fim da ditadura militar, iniciada lá em 1964, e consagrou aí uma concepção ampliada de saúde. Então, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, teve aí o princípio da saúde como direito universal e como dever do Estado, e princípios estes que seriam plenamente incorporados aí na Constituição de 1988, que foi a Constituição Federal, que foi onde foi construído ali o Sistema Único de Saúde. Antes da construção do SUS, em 1988, nós tivemos a criação do SUDES, em 1987. E ele trata-se de um momento marcante, né? O SUDES é o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. E ele trata-se de um momento marcante. Pela primeira vez, o governo federal ele começou a repassar ali os recursos para os estados e municípios ampliarem ali as suas redes de serviço, também prenunciando aí a municipalização que viria com o Sistema Único de Saúde, o SUS. E aí, nós podemos localizar no SUDES os antecedentes mais imediatos, assim, mais próximos da criação do Sistema Único de Saúde. Então, a gente teve aí com a Constituição Cidadã, que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado. Então, a saúde passa a ser dever ali do governo federal, dos municípios, dos estados brasileiros, tá? E o Distrito Federal. Então, todos têm aí a obrigação de oferecer a saúde para todas as pessoas que estão em solo brasileiro, tudo bem? Isso de uma forma de caráter universal, descentralizado, com equidade, sempre respeitando ao máximo o paciente. Então vamos falar um pouquinho sobre o tema da aula, Sistema Único de Saúde, Princípios e Diretrizes, Gestão e Financiamento, o tópico 2, que fala da composição do Sistema Único de Saúde. O SUS, pessoal, ele é constituído
por uma série ali de serviços que possuem objetivos diferentes e complementares, mas sempre com foco na saúde. Então, existem aí dentro do Sistema Único de Saúde vários serviços, né, com objetivos diferentes, só que sempre com o objetivo final, que é a saúde. E seguindo aí os princípios e diretrizes que são preconizados pela Lei 8.080 de 1990, tá? Que é uma das leis que regem o Sistema Único de Saúde. Eles podem estar sobre gestão de qualquer uma das 3 esferas de governo, tanto federal, estadual ou municipal. E isso determinará ali a abrangência de suas ações. Os serviços federais, geralmente, eles acabam determinando regras e fluxos que serão ali referência para os demais serviços nacionais, né, como estaduais e municipais. E estes, né, o município e o estado, por sua vez, eles são referências locais responsáveis pelos seus estados e cidades, tudo bem? O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele foi regulamentado pela lei, como eu falei, número 8.080 de 19 de setembro de 1990, que é ali uma das leis que regem o Sistema Único de Saúde, que foi criada para organizar esse sistema e que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e a recuperação da saúde e também sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, além de dar ali outras providências. Traz também princípios calcados ali em ética, solidariedade, para guiar ali o Sistema Único de Saúde. Então, essas leis, elas servem mesmo como um guia, tá? Como um manual para que todos os gestores, trabalhadores da saúde, todas as pessoas que participam do trabalho ali do Sistema Único de Saúde, cumpram, né? Façam ali, sigam essas leis. A implantação do Sistema Único de Saúde, ela não aconteceu de uma maneira uniforme ali no país, tá? Então, não aconteceu de uma forma igual em todo o país. Por quê? Por conta das diferenças regionais e também das vontades políticas de vários municípios, dos gestores daqueles municípios. O financiamento do governo federal, ele só acontece quando o município ele obedece ali a legislação que regulamenta o SUS. Então, o governo federal ele só repassa as verbas para os municípios caso eles obedeçam o regulamento do Sistema Único de Saúde, eles sigam as regras impostas pelo Sistema Único de Saúde. E aí, entre os desafios para a implantação do Sistema Único de Saúde, nós podemos relatar interesse político partidário, né? Que fazem ali, então, dos desafios que a gente encontra no Sistema Único de Saúde é essa questão política, que fazem com que a gestão do sistema sempre fique dependendo da vontade dos políticos locais. Temos também aí falta de estrutura de muitos municípios para organizar e gerir esses serviços de saúde, falta de profissionais, tá, comprometidos com os municípios e diretrizes do SUS, falta de gestão profissionalizada. Então, como fica muito dependendo da vontade política, as pessoas que estão trabalhando, que acabam trabalhando no Sistema Único de Saúde, ali na gestão, não são pessoas profissionalizadas, não são pessoas que conhecem o Sistema Único de Saúde. Então, acaba que traz aí dificuldades para a população. Nós também temos ali a baixa participação social no controle do sistema, então filas de espera para serviço especializado, entre vários outros problemas a serem superados. Nós temos muitos problemas no Sistema Único de Saúde, não são poucos, são muitos. E a maioria se deve ali, na verdade eu acredito que o problema do Sistema Único de Saúde é a falta de gestão, uma gestão incapacitada. E aí, os seguintes serviços compõem o sistema. Instituições de pesquisa são responsáveis, né, pelo desenvolvimento da pesquisa científica em diversas áreas. Então, nós temos aí problemas de saúde mais prevalentes no país. Avaliação dos serviços do SUS. Essas instituições de pesquisa, elas pesquisam ali sobre os problemas de saúde mais prevalentes, sobre a avaliação do serviço do SUS, sobre a formação de pesquisadores, desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos, vacinas, novas tecnologias, entre outras. Também é observado os institutos de controle de qualidade, laboratórios farmacêuticos, agências reguladoras, como exemplo a Anvisa,
laboratórios da análise clínica, serviços, né, ou equipamentos de assistência direta à saúde e escolas técnicas do SUS também. Além desses serviços, a lei ela prevê que os serviços ligados diretamente ali às Forças Armadas, como o Exército, Aeronáutica, Marinha, eles podem ser também integrados à rede pública, mas o seu foco principal é oferecer assistência de saúde aos militares e os seus familiares. Vamos falar um pouquinho sobre o tópico 3, a legislação, né, que fala sobre a legislação do tema da aula Sistema Único de Saúde, SUS. Em 1987, o movimento pela reforma sanitária, ele seguiu ali, ele conseguiu intervir nas resoluções da Assembleia Nacional Constituinte, inscrevendo um capítulo exclusivo referente ali à saúde e à Constituição de 1988, instituindo o Sistema Único de Saúde, né? Criando o Sistema Único de Saúde, definindo ali como uma nova formulação política e organizacional para a reorganização dos serviços e ações de saúde no Brasil. Então, a saúde ela é direito de todos e dever do Estado e é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos da doença, dos outros agravos e também o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Outras leis e decretos, eles foram promulgados ali após as LOs, tá? Que são as leis ali que organizam o sistema, as leis que organizam o Sistema Único de Saúde, né? E sempre com o objetivo de aprimorar a organização e a gestão do sistema. A construção da saúde, ela não é responsabilidade única do Sistema Único de Saúde, mas que todos os setores ali da sociedade, eles devem sim participar ativamente do processo de construção de saúde, porque as condições de vida, elas são fundamentais para elevar o nível de saúde da população. Então, educação, meio ambiente, todas as outras secretarias que existem nessa organização dos sistemas, né, do nosso país, eles também fazem parte e têm que estar ali ativamente contribuindo para a saúde da população. Passaram-se aí, após a criação do Sistema Único de Saúde, né, 2 anos até que o SUS fosse regulamentado pela Lei número 8.080, 19 de setembro de 1990, que criou e estabeleceu as regras gerais ali para a organização e gestão do Sistema Único de Saúde. E aí nós temos também a Lei número 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e ela dispõe sobre o controle social e também o repasse das verbas para os municípios, né? O que o governo federal tem que repassar para os municípios. E essas duas leis juntas, elas são ali denominadas as Leis Orgânicas de Saúde, tá? As LOs. Então, vamos falar sobre o tema da aula, o SUS e o atendimento, sobre o tópico 1, os aspectos fundamentais. Com a concretização ali do Sistema Único de Saúde, é um projeto que envolve todo o Brasil e todos os profissionais da área de saúde, tá? Então, quando se fala da construção do SUS, da concretização do SUS, envolve ali todo o país. Todos estão ali envolvidos, inclusive os profissionais da saúde. Por maiores que sejam ali os esforços desses envolvidos, as dificuldades elas sempre persistem em acompanhar ali esses avanços e, consequentemente, podem ali comprometer o atendimento da equipe. O cuidado com a saúde ele é responsabilidade de todos os profissionais envolvidos no contexto saúde e não apenas ali de uma especialidade ou outra. Então, todos que estão envolvidos nesse processo, tanto na parte de gestão quanto na parte ativa ali de atendimento à saúde, estão responsáveis por esse Sistema Único de Saúde, tá? Portanto, é preciso ampliar ali o conceito e a ideia e a operacionalização dos serviços de saúde. Podemos dizer que as políticas de saúde elas são propriedades dos governos e não da sociedade. Então, existem várias políticas de saúde, tá? Dentro do Sistema Único de Saúde. E elas são propriedades dos governos, da gestão. É importante consolidar ali um modelo de atenção à saúde focado em relações mais horizontais entre o sistema de saúde e o usuário, né, que tenha uma comunicação mais fácil. Então,
falando aí sobre o tema da aula, o SUS e o atendimento, vamos falar um pouquinho sobre o tópico 2, que fala um pouquinho ali dessa evolução do Sistema Único de Saúde. Então, ele foi ampliado, né, o modelo do SUS, tendo como referência a saúde e a doença em uma visão ali de coletividade. Então, sempre se pensa no coletivo, quando você vai relacionar a saúde ou a doença. Sendo assim, os princípios e diretrizes, eles foram pensados e discutidos para guiar e organizar ali o trabalho de todos os envolvidos na construção e operacionalização do sistema. Pode-se dizer que esses princípios e diretrizes, eles são a filosofia do Sistema Único de Saúde, tá? Quando se fala na filosofia do SUS, são os princípios e diretrizes. As equipes que prestam assistência direta à população, eles devem conhecer esses conceitos, tá? Esses princípios e diretrizes, utilizando-os como norteadores ali de suas ações cotidianas. Então, você precisa, você como trabalhador da saúde, precisa saber reconhecer e colocar em prática esses princípios e diretrizes. Por exemplo, durante ali o acolhimento às pessoas, às suas demandas de saúde, garantindo sempre o acesso da população ao serviço, ao tratamento de uma forma humanizada, que é um dos princípios. O papel do gerente, né, que é liderar as equipes para a prestação de cuidados qualificados em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde também. Então, os gestores também precisam seguir esses princípios e diretrizes. A gestão, ela pode ser definida como o processo ali de administrar recursos, como características diversas, como meio para resolver problemas e alcançar objetivos e metas que são estabelecidos, sempre com foco no resultado final. Então, quem vai fazer parte da gestão do Sistema Único de Saúde sempre precisa pensar em oferecer o melhor para a população. Então, gerir ali algo parte do pressuposto de que necessidades ou problemas foram identificados e precisam ser resolvidos. Então, as pessoas que, né, os gerentes, os gestores do SUS, eles precisam resolver os problemas, minimizar esses problemas. E aí, falando sobre o tema da aula, o SUS e o atendimento, o tópico 3, o papel dos gestores, cabe aos gestores públicos do SUS uma imensa responsabilidade que é compartilhada não somente entre seus pares. A gestão pública, ela é responsabilidade de todos têm participação, todos são responsáveis pela gestão do Sistema Único de Saúde. E os mais diversos ali setores podem e devem exercer, além ali do controle público, a gestão participativa. Os profissionais de saúde, entre eles os gerentes dos serviços, são peças fundamentais no processo de gestão, devendo ali conhecer o sistema para ajudar a geri-lo por meio da ação cotidiana. Sem uma gestão, não existe a operacionalização que faz o sistema de saúde acontecer. Se você não tiver um gestor, nada vai acontecer. Se não tiver organizado o processo, as coisas não vão andar ali no dia a dia da população. E aí o gestor ele precisa sempre estar realizando atendimentos, sempre organizando para que nunca falte os atendimentos e ações de saúde. As atribuições dos gestores, elas são diferentes e causam impacto na responsabilidade microsanitária, que consiste ali em fazer com que os serviços e equipes eles se comprometam com a população sobre a sua responsabilidade, criando sempre a possibilidade de cuidados integrais e vínculos com a comunidade. Então vamos falar um pouquinho sobre o tópico 4 do tema da aula SUS e atendimento, que é a definição da atribuição pela Lei Orgânica de Saúde. A Lei Orgânica de Saúde, ela estabelece ali no seu artigo 15 algumas atribuições comuns às 3 esferas de governo de maneira abrangente. Atribuições comuns à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em seu âmbito ali administrativo. Então, a gente tem o estabelecimento ali, né? Eles precisam fazer o estabelecimento das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização da assistência de saúde. Os gestores eles precisam fazer o gerenciamento desse recurso financeiro que é anualmente destinado à saúde, que é repassado. Eles precisam fazer o acompanhamento, a avaliação, a divulgação das condições de saúde da população e do meio ambiente. Precisam também fazer criação de normas técnicas, padrões de qualidade e parâmetros ali de custos próprios à assistência à saúde. Precisam fazer elaboração e constante atualização do plano de saúde, elaboração da proposta orçamentária do SUS, de acordo com o plano de saúde.
elaboração ali de regras que regulam as atividades dos serviços privados né, de saúde, levando sempre em conta a sua relevância pública, realização de pesquisas, de estudos na área da saúde, fomento ali, coordenação e execução de projetos estratégicos emergenciais, participação também na elaboração da política e na execução das ações de saneamento básico, bem como ali colaboração e proteção na recuperação do meio ambiente. Também precisam fazer participação efetiva na política de formação e desenvolvimento dos recursos humanos para a área da saúde, precisam sempre estar fazendo articulação junto aos órgãos de fiscalização e outras atividades representantes da sociedade civil. A Lei Orgânica da Saúde, elas prevêem aí, né, prevê que os serviços privados de saúde eles podem fazer parte do SUS em um caráter complementar, né? Hoje, antes a gente viu que antes do SUS, os serviços de saúde privado, né, a compra do serviço particular era muito realizada. Então, os serviços oferecidos, na maioria das vezes, eram comprados e hoje não. Eles têm caráter complementar. Caso não tenha ali possibilidade de fazer um exame ou uma cirurgia ou algo do tipo dentro dos hospitais públicos. Aí se utiliza dessa compra desses serviços particulares. E isso significa que quando os equipamentos públicos não conseguirem aí atender a demanda dos cuidados à população, podem se estabelecer convênios entre o SUS e os serviços privados para que estes ofertem ali uma assistência necessária. Pessoal, então hoje a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês se deem muito bem na prova, tirem uma nota muito boa, que entendam, acima de tudo, a importância do Sistema Único de Saúde, a importância das leis orgânicas da saúde, importância de entender ali como funciona esse gerenciamento do SUS, quais são as capacidades, né, quais são as funções desses gestores, e entender que todos fazem parte da gestão. Para você poder organizar algo, principalmente um sistema público que é tão grande aí como o Sistema Único de Saúde, é ideal, é fundamental que você tenha conhecimento. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e tchau, tchau!